Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes, nessa profecia de Ezequiel, tem um provérbio, esse provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. É um provérbio que quer dizer que o filho paga pelo que o pai fez, de bem ou de mal, as gerações, né? Alguém da família, por exemplo, Davi pecou, ele perdeu o filho, lembra que adoeceu, ele morreu? Salomão, ele se entregou aos ídolos, e o reino foi dividido entre Roboão e Jeroboão, seus filhos, como castigo. Parece aqui que quando vai chegando perto de Cristo, na profecia, Deus está dizendo assim: não, esse provérbio não vale mais. Se o pai fez o bem, ganhará o bem. Se ele era mau, converte. Se o filho faz o mal, mesmo que o pai seja bom, será punido, né? Se o filho faz o bem, mesmo que o pai seja ruim, será salvo. Então ele começa a profetizar que cada um é responsável pelos seus atos. Agora, muita gente fica perguntando para o padre: que influência tem uma família que tem suicida, assassino, né? A gente vê na renovação a cura entre gerações, né? Como é que funciona esse negócio? Como é que a gente pode avaliar? Bem, realmente é muito nítido, vocês podem olhar, que uma família tem mais suicídio que em outra. Já viram isso? Muitos da família, gerações, suicidam. Existem multifatores. Primeiro, uma família que não reza, que não busca a Deus, não educa seus filhos para isso. Ok? Então, os filhos, os pais que estão sem sentido na vida, que não buscam a Deus, que não querem se entregar a Ele, não vão ensinar seus filhos. Então os filhos já vão ficar com essa sequela de não terem sido educados na fé. Depois, essa melancolia dos tios, dos pais de reclamar da vida, os filhos também vão, né? Não vai ter um bom exemplo de um pai que supera os problemas facilmente. Então, a tendência é que os filhos, netos, sejam mais frágeis. Depois, realmente, a medicina, hoje, conseguiu ver uma relação genética com depressão, né? Então, existe uma relação, uma explicação também médica, genética. E a ação espiritual? Bem, os exorcistas dizem o seguinte, que para um demônio continuar nas gerações, seria necessário um pacto explícito dos antepassados com o demônio, né? Como eu quero que todas as minhas gerações estejam vinculadas a ti, né? Ou implícito, de alguma forma, alguém se relaciona com o demônio e realmente o demônio pode atormentar as gerações. Por isso que se usa a cura entre gerações ou a libertação, né, de gerações. As orações para quebrar esse jugo espiritual.
Então vocês veem que tem muita coisa envolvida. Sem contar que uma família numerosa que não reza, dificilmente eles têm pessoas que rezam uns pelos outros. E isso muda tudo, né? Por exemplo, na depressão ou na salvação, se você tem uma família, alguém da família que é santo, que reza, a oração dele serve de porta de entrada da graça para toda a família. Então vocês veem que o negócio é bem complexo. Tem muita coisa envolvida que conta. Genética, educação, a ação espiritual do demônio. Existe um local aqui no Brasil muito famoso, eu quero até, como a gente sempre está em rede nacional, muito famoso, que levam padres, que fazem uma cura psicológica. E nesse local, eles fazem um tipo de regressão em que veem acontecimentos do passado. E eles explicam que as memórias dos antepassados ficam nos neurônios que vão passando. Isso é uma balela. Tá? Isso é mentira. Os neurônios nossos, eles são criados na fecundação. Não carrega nada de memória de antepassado. Isso acaba sendo o espiritismo. Certo? E muitos bispos e padres têm ido para esse lugar. É algo que não é confiável. A nossa memória, ela só tem informações dos sentidos que nós recebemos. Tudo bem, que é possível, às vezes, ter uma memória de algo da gestação, de uma briga, de ser rejeitado. Porque aí a criança já tem sentidos, né? Mesmo estando lá dentro, se sabe, por exemplo, que música clássica acalma o bebê e assim por diante. Até aí, nada de... Agora, dizer que você lembra coisas de antes de você nascer, porque a memória está no seu neurônio, aí já é truco, né? Aí já é forçar a barra demais da conta. Todos os tratamentos que você ouvir falar, que faz regressão. Agora, cuidado. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que viram coisas do passado e que confirmaram na família. Quem pode ser que faz isso? Quem? O demônio. O demônio pode entrar na memória. Certo? E fazer você acreditar em regressões. Assim como psicografia. Né? Papai lembra daquele momento, só estavam os dois. Então a gente tem que ficar muito esperto no discernimento das coisas. Muito cuidado. Porque a ação do mal faz te enganar. Quando você busca uma informação ou uma força paralela a Deus, cuidado. É isso que os exorcistas dizem, né? Tudo que você busca que é paralelo, uma energia, né? Uma energia paralela, uma força, energia, força, uma informação, uma adivinhação que não está ligada diretamente a Deus, é pecado grave. Superstição, idolatria e tudo mais. Adivinhação. Ok? Mais ou menos entendido? Então, tudo influencia. A melhor coisa que um pai pode deixar para o filho chama-se educação na fé e exemplo. Junto, claro, com a própria oração. Um pai, uma mãe que reza pelo filho tem um poder extraordinário. Às vezes tem pais que falam assim, como é que eu educo meu filho se eu sou rígido e depois ele se perdeu? Porque não basta rigidez. Se você não educa o filho para o bem, para você educar o filho para o bem, você tem que dar um espaço de liberdade, de escolha. E rezar. Porque a graça que ilumina a mente. Agora, só ser rígido e dizer isso pode, isso não pode, ele não aprende a escolher. A gente chama isso de espaço de tolerância ao mal.
né? Você tem um espaço de tolerância ao mal. Você deixa um limite, porque também o menino não pode escolher uma coisa absurda, né? E ensina que ele escolha o bem, através da formação da fé e da moral. E reza. Uma coisa que os pais esquecem, é que os pais estão educando os filhos para Deus. Então, não basta você só educar humanamente. Senhor, eu quero que meu filho aprenda aquilo que o Senhor quer. Eu quero que ele seja santo. Eu quero que ele tenha a sabedoria do alto. Você tem que se colocar. Senhor, eu estou em dúvida o que fazer com meu filho. Me ajuda. Senhor, eu não sei o que fazer agora. Mas eu sei que o seu olhar, o seu abraço pode curá-lo. Eu vou abraçá-lo e olhar que seja o Senhor que eu faça. Você tem que ser submisso total ao Criador. Isso muda tudo. Agora, só rigidez, acontece muito que chega na adolescência, solta as asas e vai, ele não sabe escolher, porque sempre foi, entre aspas, castrado, chega no mundo, não sabe, nunca conseguiu ter um espaço de liberdade de escolha e não foi formado na moral e na fé, ele vai desandar. Esse é o problema. A educação, ela não é só para os pais têm que estar sempre em oração e pedindo a graça e a ajuda de Deus, né? E o Evangelho, deixar vir minhas criancinhas. As crianças são os meninos dos olhos. Por isso que eu sempre coloco o aborto como a coisa mais grave da terra, né? Dizem alguns santos que se parassem de abortar, os castigos do mundo parariam, as guerras diminuiriam. Porque um sangue de uma criança morta no ventre, ele vai requerer justiça. Cairá sobre a pessoa que aborta, sobre a pessoa que apoia politicamente, sobre o político que apoia essas coisas. Esse sangue cairá sobre todo mundo. Por isso que a Igreja Católica coloca o aborto como, além de pecado mortal, excomunhão late sententia, né? Claro que para quem tem consciência de que é uma criança, para quem sabe o que é um aborto, porque também essas pessoas que às vezes não sabem, o médico fala que não é, elas não têm essa culpa toda. Ou são forçadas, né? Ou então tá com trauma. Não tem todo esse peso. E a pessoa tem que saber que é excomungada também, para ela ser excomungada. Então tem muitas coisas envolvidas, mas é só para entender que existe uma gravidade maior do que um assassinato. Porque a criança não pode fugir, ela não pode ter advogado, ela não pode ter nada. Ela não pode ter ninguém que pula na frente. Ela está totalmente indefesa. Certo? Então aprenda isso. Depois, as crianças são os meninos dos olhos de Deus, porque a criança é o melhor tipo de cristão que pode existir. A criança não tem vergonha de ser ruim, de fazer besteira, não é? Aliás, São José Maria Escrivá fala que tem que ser abaixo de 2 anos, 3 anos. Porque depois de 3 anos já começa a culpar o irmão, não é? Abaixo de 2 anos, pode quebrar o que for, jogar cocô na casa inteira, quando você chega ele ri, não é? Com Deus a gente tem que ser assim. Quando a gente faz besteira, você vai para Deus rindo, pedindo misericórdia. Quando cresce, já começa a esconder, apontar o dedo para o outro. Aí já é o que acontece com quem não tem infância espiritual. Depois a criança, ela confia no pai. Quando ela está nos braços do pai, ela vai onde o pai leva, né? Ela está ali. É assim que nós temos que estar com Deus, sempre confiando. Apesar de toda a tribulação ao redor, nós temos que nos sentir confiantes nos braços de Deus. A criança, se o pai pede pula, ela pula. É assim que a gente tem que estar com Deus. Isso se chama infância espiritual. A criança sempre reconhece que precisa do intermédio do pai ou da mãe para algo, até para comer. Então essa dependência total de Deus. Então a criança, quem não for como a criança, não entrará no reino dos céus. Então a criança por isso que o demônio quer atacar a criança desde o ventre e nas escolas, com ideologia de gênero, sexualização precoce, para destruir o maior tesouro de Deus. E tem um monte de gente, até professores, que entram nesse absurdo. Imagina a ira de Deus que se volta a essas pessoas.
tocar em crianças. Crianças são feitas, tanto é que crianças naturalmente gostam de padres, já viu? Né? Todas as crianças. É uma mística. Consegue ver além. Consegue ver algo de Cristo. Pela pureza do coração e dos olhos. Então fica aqui essa mensagem. Não toquem em crianças, nem o ventre, né? Os pais que não dão atenção às crianças, aos filhos que estão longe, que não ligam, que brigam até porque é negócio. Cuidado, pais. Dê atenção. A ferida que uma criança tem de um pai que não dá atenção, ou de uma mãe, piorou, é enorme. E essa ferida gritará por justiça também. Toda criança que sofre, grita no céu, os seus anjos. Porque os anjos dessas crianças veem o meu Pai, né? Face a face. Então, crianças são os meninos dos olhos de Deus.